Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Verg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas, quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. Proposta que amplia ganho de juiz avança e governo prevê um gasto de 42 bilhões de reais, os famosos quinquênios. O governo negocia dar até 50% de desconto nas multas das empresas punidas na Lava Jato. Senado aprova isenção do imposto de renda até 2 salários mínimos. A Rádio ONU, os destaques internacionais, as notinhas das araras e o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o comentário do sempre brilhante Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. Em um país que o salário mínimo não chega a R$ 1.500 e que grande parcela do país passa fome ou vive ali do Bolsa Família, o Senado Federal aprovou um projeto que prevê mais um penduricalho para elevar os salários de juízes, procuradores e promotores, um bônus automático de 5% no vencimento das categorias a cada 5 anos. Ele avançou no Senado com potencial de causar um impacto fiscal ainda maior do que 42 bilhões de reais, que poderiam ser utilizados em obras de infraestrutura para acabar aquelas famosas 3.600 obras inacabadas da educação. Originalmente a proposta de emenda à Constituição, olha que coisa ridícula, do quinquênio, apresentada pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, contemplava as carreiras da magistratura e do Ministério Público. O texto aprovado na comissão, no Senado, no entanto, estendeu o benefício para outros agentes públicos. Estudo feito pelo Centro de Liderança Pública, considerado o pagamento do chamado quinquênio apenas para juízes, procuradores e promotores, estimou um impacto anual de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Agora, com a inclusão de outras carreiras do serviço público na proposta chancelada do senador, o líder do governo na casa, Jacques Wagner, anunciou do PT da Bahia que esse valor pode chegar a 42 bilhões de reais. Então, um tapa na cara da sociedade brasileira. O adicional mensal recebido por juízes e procuradores ficaria de R$ 1.300 a R$ 12.000, conforme o tempo de carreira. Do meu ponto de vista, isso é inaceitável. E vão receber, como sempre, retroativo a sei lá que ano. Então, mais um tapa na cara do Zé, que paga impostos, que paga sim impostos. O Zé não paga impostos, paga impostos dos alimentos. O Zé paga o imposto de renda da pessoa física. Nós alimentamos isso. 42 bilhões que poderiam ir para educação, saúde, e vai lá para quinquênios dos nossos queridos e amáveis magistrados e outros que entraram nessa lista interminável. E essa vale a pena ouvir, O governo negocia dar até 50% de desconto na multa de empresas punidas na Lava Jato. Então, o governo negocia reduzir até pela metade as multas de empreiteiras investigadas. A CGU, que inicialmente rechaçou a chance de reduzir os valores, quer limitar o desconto a 30%. Alvos da Lava Jato querem 50%.
estão uma disputa aí, a limitação tem contrariado as empreiteiras, o 30% proposto pela CGU, as empreiteiras querem 50%, e juntas as empresas devem cerca de 8 bilhões de reais ao governo, valor que prometeram pagar após terem confessado uma série de irregularidades como conluio e pagamento de propina para fraudar licitações. A maior parte delas está inadimplente há anos. No momento, há na mesa cerca de 2 bilhões de reais em descontos, mas elas querem mais, muito mais. Governo e construtoras têm até o próximo dia 26 para chegar a um acordo. É quando termina o prazo pelo ministro André Mendonça, do STF, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão do pagamento de multas enquanto os dois lados tentam chegar a um entendimento. Não está descartado um pedido de prorrogação do prazo. Então vamos ver o que acontece. Para variar, os poderosos, têm desconto acima do que o Zé teria. É assim o nosso Brasil, sempre beneficiando empresas que fraudaram, que foram corruptas, que corromperam. Que país é esse? E o Senado aprovou em votação simbólica, sem que o voto de cada senador fosse computado, o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.824. Os senadores rejeitaram ainda uma proposta da oposição que pretendia aumentar a isenção para 3 salários mínimos. O governo atuou para impedir a mudança, mantendo no texto o limite de 2 salários mínimos. Na semana passada, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, chegou a falar em um impacto de 59 bilhões com essa alteração. Assessores do Senado afirmam que a conta pode ser ainda maior, mas um benefício que vai para quem paga imposto de renda e está pagando muito, e é o que carrega, são os que carregam o Brasil nas costas, justamente as pessoas físicas. Enquanto, vamos dizer, se esse custo vai ser 59 bilhões, aquela proposta de quinquênio para magistrados, promotores e outras carreiras, 42 bilhões. Então, o que beneficia quem? Aí vai beneficiar as pessoas que estão sem aquela tabela do reajuste do imposto de renda, que passa ano e não é reajustada. Então, é justa essa medida? Não é justa, é uma medida que lhe dá mais um penduricalho para os de sempre, Os de sempre são os que têm o lobby, juízes, promotores e outras carreiras de Estado. E chegou o momento da nossa grande parceira, a Rádio ONU, diretamente de Nova York. As mulheres africanas são 130 vezes mais propensas a morrer devido a complicações na gravidez ou no parto do que as mulheres da Europa e da América do Norte. O dado foi divulgado pelo Fundo de População da ONU na quarta-feira. O relatório Vidas Entrelaçadas, Fios de Esperança, acabando com as desigualdades na saúde e nos direitos sexuais e reprodutivos, revela que mais da metade de todas as mortes maternas evitáveis ocorrem em países em estado de crise ou miséria. O texto ainda destaca que o racismo, o sexismo e outras formas de discriminação bloqueiam o progresso em questões de saúde sexual e reprodutiva. Além disso, mulheres e meninas que vivem na pobreza têm maior probabilidade de morrer prematuramente devido à falta de assistência médica se pertencerem a grupos minoritários ou estiverem em áreas de conflito.
Para a diretora do UNFPA em Londres, Mônica Ferro, a incapacidade do mundo de chegar aos mais marginalizados deve-se à falta de vontade de enfrentar os legados de desigualdade de gênero, discriminação racial e desinformação que estão na base dos sistemas de saúde. Os nossos sistemas de saúde são afetados por estas heranças profundas de desigualdade, discriminação racial, desinformação que nos compete combater. Temos de trabalhar com os governos e os líderes comunitários para reformular as estruturas e os sistemas que estão a atrasar milhões de pessoas. Segundo o relatório, de modo geral, houve avanços significativos na saúde sexual e reprodutiva. Mônica Ferro aponta que a mortalidade materna mundial diminuiu 34%. O número de mulheres que utilizam contracepção duplicou e 162 países adotaram leis contra a violência doméstica. No entanto, ela vê uma estagnação do progresso, sobretudo para os mais marginalizados. A taxa de progresso abrandou ou estagnou nos últimos anos. Milhões de pessoas continuaram a ficar para trás, sobretudo os mais marginalizados. Os progressos registados nos últimos 30 anos resultaram do facto de se visar as pessoas que eram mais fáceis de alcançar. A verdade é que todos os países têm disparidades no acesso à saúde, a riqueza, a etnia, o género e outros identificadores ditam a liberdade de escolha das pessoas e o seu acesso aos cuidados de saúde. A diretora executiva do UNFPA, Natália Kanem, aponta que o mundo não fez nenhum progresso para salvar as mulheres de mortes evitáveis durante a gravidez e o parto. Ela acrescentou que, pela primeira vez, foram coletados dados sobre o fortalecimento da autonomia corporal das mulheres ao longo do tempo. Em 40% dos países onde há informações disponíveis, a autonomia está enfraquecendo devido à incapacidade de alcançar os mais atrasados. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. E vamos aos destaques da mídia internacional. New York Times: Google demite 28 funcionários envolvidos em protesto por contrato com o governo israelense. Wall Street Journal: a operação secreta da Amazon para reunir informações sobre rivais. Clarín: executivo argentino apresenta projeto de reforma tributária. O País: União Europeia endurece o tom com Israel e exige cessar fogo imediato na faixa de Gaza. Israel não está nem aí. The Guardian: agravado pelo Brexit, escassez de medicamentos se torna um normal no Reino Unido. Financial Times: Irã atinge o maior nível em 6 anos de exportação de petróleo. O Ocidente prepara sanções. E o Conselho de Segurança da ONU deve analisar amanhã, sexta-feira, o pedido da Palestina de adesão à organização. Para ser aprovada, a solicitação não pode ser vetada por nenhum dos integrantes permanentes do colegiado. Então vamos ver o que acontece. O veto, que antecipando para vocês, o único veto que pode acontecer é o veto americano, o veto dos Estados Unidos. O FMI elevou a previsão para o PIB do Brasil neste ano. A atualização do relatório do FMI indica crescimento de 2,2% neste ano, ante 1,7% projetado anteriormente. Caso sejam confirmadas as estimativas do fundo, o país deve subir uma posição no ranking das maiores economias do mundo, saltando de 9º para o 8º lugar. Já fomos há pouco tempo 12º, 13º. E a relação Brasil-China chega a 5 décadas, dando provas de sua importância para ambos. A lógica da relação está calcada em questões estruturais e de longo prazo que atende interesses vitais dos países. A China é a segunda maior economia e a terceira potência militar do mundo. O Brasil tem território, população e recursos naturais fundamentais à transição ecológica. Se a localização em lados opostos do globo resultou em distância,
física, cultural e linguística, permitiu uma relação sem disputa territorial ou rivalidade de política regional. Em 15 anos, o fluxo comercial entre os países passou de 36 bilhões de dólares 36 bilhões de dólares anuais para 157 bilhões. O superávit comercial do Brasil em 2023 foi recorde e a China foi a principal responsável. O Fernando Haddad está na reunião do G20, né? Ele defende taxar os super ricos lá nos Estados Unidos, defende taxar os super ricos. É uma situação extremamente difícil. E quem está em paralisação, para vocês saberem, eu acho até muito engraçado, né? Vamos dizer, teve o governo Jair Bolsonaro, as categorias não entraram em greve, não tinha problema com a MST. Eu acho o fogo amigo burro, entra o governo Lula, professores entram em greve, MST abriu de invasões. Eu acho uma tática extremamente burra, mas cada um sabe o que faz, né? Agora tem uma paralisação no comércio exterior. Analistas de comércio exterior do Ministério da Indústria realizam o último dia de operação padrão antes da continuação da greve que se iniciou em 25 de março. A categoria cobra do governo uma reestruturação de carreira. Todo ano é a tal de reestruturação de carreira, e se um ganha, todos querem ganhar. E o X, o ex-Twitter, né, a Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara dos Estados Unidos, divulgou um relatório com decisões de processos do Supremo Tribunal Federal envolvendo a rede social. Afirmam que há uma censura do ministro Alexandre de Moraes contra qualquer oposição que critique o atual governo de esquerda do Brasil. Uma besteira, ridículo, né? Claro que esse deputado deve ser de extrema direita. E a Câmara norte-americana quer votar uma proposta até sábado, né, para ajuda da Ucrânia. A ideia do governo é liberar 60 bilhões de dólares, sendo 23 milhões para reabastecer armas. Republicanos resistem e a Ucrânia está, no momento, perdendo a guerra e pode isso acontecer. A rede social, o TikTok, da chinesa, começou a testar o TikTok Notes no Canadá e na Austrália. Disse que o aplicativo é um espaço dedicado para conteúdos de fotos e texto, muito semelhante ao Instagram. Então, uma coisa super importante, o Conselho de Segurança da ONU realiza reunião a nível ministerial para discutir a guerra da faixa de Gaza e deve votar amanhã o pedido de adesão plena da Palestina nas Nações Unidas, em Nova York, às 16 horas de Brasília, e vamos acompanhar. O presidente palestino Mahmoud Abbas entregou o pedido para o território se tornar o país número 194 integrante da ONU. Ao menos 140 países defendem o reconhecimento, incluindo o Brasil. Os Estados Unidos alegam ser preciso um acordo de paz com Israel antes de analisar a questão. Então, os Estados Unidos têm poder de veto, é aquilo que eu falei, fica como está. E Estados Unidos e Venezuela expira a licença norte-americana que permitia a venda de petróleo e gás venezuelanos para o mercado norte-americano. Os Estados Unidos disseram que não renovarão a medida. Por quê? Os Estados Unidos decidiram retirar a sanção porque a Venezuela se comprometeu a fazer uma eleição limpa. Só que não se viu isso. O Maduro impediu a candidatura da opositora Maria Corina Machado nas eleições venezuelanas marcadas para 28 de julho. O ditador quer concorrer sozinho.
E vamos às notinhas das araras, sua agenda diária. Então, o que acontece hoje? O Lula participa da reunião do Conselho Nacional de Política Indigenista, o Haddad participa da reunião do G20 na sede do FMI nos Estados Unidos, e a guerra de Gaza, Conselho de Segurança debate o conflito. Na revista Time, a revista publicou sua relação de 100 pessoas mais influentes do mundo. Lula estava em 2023 e era o único brasileiro. Agora, em 2024, ficou fora, apesar de ter passado 71 dias no exterior para projetar sua imagem internacionalmente. Neste ano, a Time escolheu Marina Silva como a única representante do Brasil. E o Arthur Lira criou um grupo de trabalho para limitar as ações do Supremo. O tema ganhou força depois da prisão de Chiquinho Brazão em março. Uma ala acha que a medida foi inconstitucional. Prender bandidos com mandato. Prender um bandido com mandato é inconstitucional. É brincadeira, né? Lira também sugeriu autorizar a abertura de CPIs depois de recentes desgastes com o governo Lula. Existem 8 requerimentos com assinaturas suficientes. Ainda não foram definidas quais serão priorizadas. Vamos ver o que acontece. E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, fez uma visita surpresa aos senadores para participar da apresentação do anteprojeto do novo Código Civil. Ligou antes para o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, informando que participaria do evento pouco antes do início da sessão. Moraes também participou de reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira. E o presidente prometeu na campanha eleitoral, é bom lembrar que teve aquele aprovação, que é uma proposta do governo, da isenção de imposto de renda para quem ganha R$ 2.824, mas que são 2 salários mínimos. A proposta do Lula é até o final do mandato conseguir 5 salários mínimos. Vamos ver e vamos também cobrar. E por 18 votos a 7, a Comissão de Justiça aprovou aquele bônus adicional, o quinquênio, de 5% por tempo de serviço a cada 5 anos para procuradores, promotores da ativa, aposentados e outras carreiras. E a agroindústria cresce 5,7% em fevereiro. O resultado é ante o mesmo mês de 2023. É o maior crescimento para o período desde 2008. Os produtos alimentícios apresentaram, mesmo assim, a maior alta de 8,3%. O levantamento é da FGV Agro. Então, essas são as principais notícias dos bichos tagarelas em relação às notinhas das araras. E direto de Nova York, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Olá, Renato Rossi. Bichos tagarelas. Aqui, Carlos Kaminski, de Nova York. Não bastasse a guerra e as tensões no Oriente Médio, a guerra também entre Rússia e Ucrânia, a China e as Filipinas estão em uma das maiores tensões que os dois países enfrentam nas últimas décadas. E as Filipinas e os Estados Unidos estão se preparando para realizar um exercício militar conjunto mais ambicioso até agora, na próxima semana. À medida que as tensões entre Filipinas e China aumentam no Mar da China Meridional, os dois países irão realizar o seu maior exercício de guerra de todos os tempos. É a primeira vez
desde que o exercício anual começou em 1991, as Filipinas e os Estados Unidos realizarão exercícios navais conjuntos, além das 12 milhas náuticas das águas territoriais das Filipinas, em partes do mar aberto reivindicado pela China, disseram as autoridades. Mais de 16 mil soldados dos dois países operarão a partir de um centro de comando conjunto para realizar 4 atividades principais, com foco no combate a ataques marítimos e aéreo. Ao longo do exercício de 3 semanas, que é chamado de Balikatan, ou ombro a ombro na língua filipina, os batalhões dos 2 países se concentrarão mais do que nunca em operar como uma única força de combate. Outros aliados, como França e Austrália, também participarão deste exercício. As tensões entre a China e as Filipinas são as mais altas em anos, aumentando o aspecto da guerra no Pacífico, dizem analistas de segurança. A situação tornou-se especialmente perigosa em torno do Second Thomas Shoal, um recife meio submerso onde as Filipinas mantiveram o BRP Sierra Madre, um navio de guerra encalhado como posto avançado desde 1999. Nos últimos meses, os navios chineses intensificaram os esforços para impedir que a Marinha Filipina reabastecesse as tropas no Sierra Madre, implantando canhões de água que danificaram embarcações e feriram marinheiros. Funcionários do governo Biden, incluindo o presidente, alertaram que um ataque armado contra embarcações militares filipinas invocaria o Tratado de Defesa Mútua Estados Unidos-Filipina. Ao lado do presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., em Washington, na semana passada, o presidente Biden disse que o compromisso de defesa dos Estados Unidos com as Filipinas está fechado. Mais um problema, mais uma tensão nesse mundo pós-pandemia, que virou aí em tensões em várias partes do mundo, em várias regiões do mundo, e agora mais essa situação entre China e Filipinas, a China que já prometeu retomar as Filipinas até 2027. Imaginem só vocês o que pode acontecer se a China realmente tentar, como eles dizem, reincorporar as Filipinas. Essa informação, um forte abraço a todos. E o nosso franco-brasileiro Renato Rossi e os destaques da indústria automobilística. Alô, amigos de Bichos Tagarelas. Nessa semana eu comentei sobre um diálogo tenso, quase desesperado, entre a controladora de voo, um dos controladores de voo do aeroporto de Campinas, Viracopos, um grande aeroporto, mas que ele mescla transporte de cargas de grandes aviões com aviões menores, né? 737-800, Embraer 195, de linhas aéreas comerciais aqui do Brasil. E o diálogo desesperado, porque a controladora avisava ao comandante de um Jumbo 747 que se aproximava de bandeira da KLM do aeroporto, um cargueiro, centenas de milhares de toneladas, né, de carga, se aproximava do aeroporto de Viracopos. Ela avisava o comandante sobre balões na trajetória.
E aí o comandante, se viu que o comandante em inglês respondia com a voz tensa, dizendo que ele foi obrigado a quilômetros antes fazer uma manobra evasiva com um avião de 300 toneladas de simplórios balões, quer dizer, um objeto de alta tecnologia. Combustível ele não tinha muito, que ele estava no final de uma viagem transcontinental, mas de qualquer maneira, imagine a tragédia que isso podia ser. Um Boeing 747 que colhe balões, explode os balões, explode o avião, e aí uma zona densamente povoada em volta do aeroporto de Viracopos. Isso prova que o Brasil, eu fico impressionado com a insegurança no Brasil de todos os modais de transporte. Não há lugar no Brasil onde hoje um ser humano se sinta seguro. Porque nas calçadas, por exemplo, estão invadidas agora por patinetes elétricos e por bicicletas desses desesperados sistemas de entrega, onde os ciclistas parecem aqueles pilotos de rickshaw, aqueles sistemas de transporte humano que foi muito usado na Ásia, ainda é usado, e que é considerado uma coisa muito primitiva, né? Porque é uma força humana ali que está transportando pessoas. Aliás, eu tive essa experiência em Berlim, quando eu fui fazer peguei uma bicicleta para sair ali eu estava perto da porta de Brandemburgo e queria chegar até meu hotel, acabei contratando uma daquelas bicicletas, que não era elétrica. E eu vi no caminho o esforço daquele ciclista para levar aquele objeto com 3 rodas, com um passageiro dentro, e numa cidade que é plana, mas é um negócio que exige um esforço muito grande. Mas não dá para comparar a segurança do trânsito de Berlim, inclusive em relação a ciclistas, com a insegurança que tem no Brasil, quer dizer, a insegurança dos motoristas que matam ciclistas e dos ciclistas que atropelam pessoas nas calçadas hoje, com a maior facilidade. As calçadas também se transformaram, já que há uma exiguidade, aqui em Porto Alegre muito pouca ciclovia, os ciclistas andam nas calçadas e alguns andam de forma completamente inadequada. Isso já aconteceu numa das cidades que tem uma das maiores densidades de bicicletas do mundo, Amsterdã, onde se você vacila, ao menos isso na década de 80, quando eu estava lá, mesmo década de 90, o cara era atropelado facilmente, que aqueles caras eram os donos da cidade. Resultado que a municipalidade de Amsterdã deu treinamento para todos os ciclistas compulsoriamente, para se tornarem cidadãos mais responsáveis no trânsito de Amsterdã. Aqui no Brasil ninguém tem treinamento de nada e agora tem outro inferno, menos aqui em Porto Alegre. Então um tráfego intenso dessas patinetes que fazem parte agora da chamada micromobilidade. Mas micromobilidade tem que ser educada, porque patinete mal educado gerou uma reação da socialista e tremendamente ecologista Anne Hidalgo, prefeita de Paris, uma das mulheres mais progressistas do mundo, que acabou com o patinete nas ruas de Paris depois que mais de uma pessoa essas pessoas foram atropeladas por patinetes elétricos, patinetes potentes, e que acabaram tendo graves ferimentos. Uma senhora, inclusive, veio a falecer no hospital. Anne Hidalgo acabou com a farra, não é a farra do boi, essa é horrorosa, mas acabou com os patinetes nas calçadas. E aqui no Brasil não é patinete, qualquer modal é inseguro. É o ar, é a terra, é o mar, é o rio, onde os barcos da Amazônia afundam com uma facilidade tremenda, onde há colisões entre navios de grande porte, e ontem, inclusive na quarta-feira de madrugada, um ônibus perdeu o controle. O ônibus não perde controle, o motorista perdeu o controle e matou 7 pessoas, ferindo muitas pessoas, muitas em estado gravíssimo. Estradas de Minas Gerais, na minha modesta opinião, que testei dezenas ou centenas de carros naquelas rodovias de Minas, no meu longo relacionamento com a Fiat, eu tinha carros, sempre era convidado para testá-los, e olha, escapei de muita fria naquelas rodovias cheias de caminhões de minérios, principalmente naquele trecho Belo Horizonte, direção às cidades ferríferas, direção a Ouro Preto,
São João del Rei, Tiradentes e outras tantas lugares que são também montanhosos. Mariana, que tem uma serra terrível. Eu escapei com vida, graças a Deus. Muitos testes que eu fiz lá. Sempre extremamente cuidadoso e assim mesmo quase morri numa volta de Ouro Preto para Belo Horizonte, quando eu subestimei a chamada curva da morte, entrei com um Bravo numa velocidade elevada, cheguei a perder o controle, o carro pendulou. Graças a Deus eu recuperei com todo talvez treinamento que eu tenho de muitos anos, mas foi um susto tremendo. Eu desrespeitei um mero sinal que dizia cuidado, cuidado, curva perigosa e a curva da morte. Você sabe que não dá para desrespeitar sinal nenhum em rodovia, muito menos a rodovia do Brasil. Mas o que eu achei engraçado, tragicômico, foi que o motorista do ônibus disse que o que ocasionou o capotamento do ônibus foram cachorrinhos na pista. Mas, amigos, então é uma espécie estranha de cachorro, deve ter tamanho de um zebu-chorro, porque não é possível você perder um controle do ônibus por 4 ou 5 cachorrinhos que atravessam a pista. E, aliás, a regra, é cruel essa regra de segurança, mas que eu vou ter que falar para vocês. É preferível atropelar cachorros do que matar um monte de gente. A regra diz que você não deve tentar desviar. Segure o volante e siga em linha reta, até um animal de porte maior. Porque se você tenta o desvio, provavelmente você vai perder o controle direcional do veículo. Mas nas rodovias de Minas tudo é possível, né? Milhares de pessoas já morreram por lá, como em outras rodovias do Brasil. O Brasil precisaria fazer uma reformulação muito grande no seu sistema viário, com estradas decentes, com motoristas treinados, amadores e profissionais, carros em boas condições. Temos uma frota muito velha no Brasil e a partir daí talvez nós teríamos menos mortes no trânsito do Brasil. Novo encontro amanhã. E acabou-se o que era doce. E temos hoje um novo integrante, o Cielito Rebelato Júnior, um publicitário de mão cheia. Adoro o Cielito, mais um integrante como marketing digital, o nosso Ricardo Egg, esses dois craques em eleições estaduais, federais, e é um prazer ter o Cielito. Todos aqui do Bichos Tagarelas, como o Renato Rossi, meu querido amigo da indústria automobilística, o Carlos Kaminski, que é o nosso correspondente em Nova York, agradecer à Rádio ONU. Todo esse pessoal, ninguém ganha absolutamente um tostão. Nós fazemos um jornalismo que nos dá prazer, não temos problemas, né? Não temos pressão de absolutamente de ninguém. Então é muito bom fazer o jornalismo assim. Muito obrigado por estar conosco, Cielito Rebelato Júnior. E agradecer ao nosso ouvinte, nós queremos a sua opinião. Olha, eu não gosto do Bichos Tagarelas, eu gosto do Bichos Tagarelas. Vai lá, curta na página do YouTube do Bichos Tagarelas. Se tu põe Bichos Tagarelas no Google, já vai aparecendo no YouTube e numa série de redes sociais, Twitter, Facebook. Você o encontra em diversas partes das redes sociais da vida, no Instagram principalmente, também mais curtinho, que o Ricardo Egg faz essa edição. Então, obrigado por vocês estarem nos prestigiando. E até amanhã, sexta-feira, dia 19 de abril. E é o programa mais leve, mais tranquilo, o programa de sexta-feira, que é o famoso programa Sextou. Então, até amanhã.